Talvez não seja a sua empresa que está acabando com você. Talvez seja você. Eu sei, é muito mais fácil culpar funcionário que não acompanha a sua velocidade, culpar aí uma equipe que não faz como você quer, culpar o mercado, culpar o governo, o tempo, falta, de tempo, dizer que ninguém te ajuda e tudo sobra para você. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve coragem de olhar para a forma como você está vivendo o seu dia a dia? Porque você diz que quer crescer, mas o que você faz? Você vai dormir, você vai alimentando uma mente que ela não descansa. Você acorda e antes mesmo de colocar os pés no chão, você já traz estímulos externos ou problemas, preocupações, e passa o dia fazendo o quê? Repetindo que está cansada. Você está falando o tempo inteiro que está cansada, eu estou ansiosa, mas ninguém me acompanha, Joyce. E você acha que ninguém faz nada direito e depois você se pergunta, mas por que eu estou me sentindo tão mal, estou me sentindo tão cansada, frustrada? Talvez você não esteja procurando no lugar certo. Você esteja procurando um lugar errado, porque tem mulher querendo construir uma vida extraordinária e está tudo certo, mas ela está querendo construir com uma rotina que está destruindo ela aos pouquinhos todos os dias. E o que é mais perigoso, ela nem percebe, porque enquanto culpa todo mundo pelo que sente, ela continua repetindo exatamente os mesmos hábitos que ajudam a ela se manter naquele mesmo estado. Então, hoje eu quero te dizer e te fazer aqui uma pergunta que talvez você não goste de ouvir. E se o problema não estiver apenas nas pessoas ao seu redor? E se uma parte desse problema ele estiver naquilo que você faz a mesma coisa todos os dias? Porque talvez você esteja passando a vida inteira enxugando o chão, reclamando da água, culpando todo mundo pela bagunça, mas é você que ainda não fechou a torneira. E hoje nós vamos falar sobre isso. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu quero te mostrar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua ansiedade, as suas ameaças e até a maneira como você conduz o seu negócio. E no final eu vou te entregar uma pergunta, uma única pergunta. Eu comecei a fazer essa pergunta para mim mesma e acreditar, sim, que toda mulher, ao fazer essa pergunta, ela deveria sempre se fazer pela manhã essa pergunta, antes de começar a reclamar da vida que ela está vivendo. Porque talvez você esteja tentando mudar os resultados, mas sem perceber que você continua alimentando todos os dias exatamente o sistema que produz aquilo que você não quer. Se você ainda não me conhece, eu sou Joyce Roncaglio, eu sou empresária há mais de 40 anos e durante todos esses anos eu aprendi uma coisa. Uma empresa, ela nunca está completamente separada da pessoa que conduz. Você leva para dentro do seu negócio a sua pessoa, você leva a sua energia, a sua disciplina, os seus medos, as suas opiniões, os seus hábitos, a maneira como você pensa e também a maneira como você começa e termina os seus dias dentro da empresa. Por isso, quando eu falo sobre construir uma empresa, eu não consigo falar apenas sobre desenvolvimento de estratégia de gestão, porque existe uma mulher por trás, de tudo isso. E se essa mulher ela não estiver bem, em algum momento isso vai aparecer nas decisões que ela toma no seu dia a dia. Então, se você é uma mulher que quer transformar a sua vida, seus negócios, já se inscreve aqui nesse canal, porque aqui falamos sobre construção completa. Então, primeiro você, claro, vai desenvolver aí a sua mente, depois você elabora um plano e então você conquista a sua liberdade, os seus melhores resultados. E hoje vamos falar sobre uma parte dessa construção que muita gente ignora, que é aquilo que você faz quando ninguém está te olhando. Eu quero que você imagine uma mulher.
Ela é uma empresária, ela é inteligente, ela é trabalhadora, ela é ambiciosa no melhor sentido da palavra, né? Ela quer crescer e ela quer ganhar dinheiro, ela quer construir uma empresa melhor, uma vida melhor, ela quer ter liberdade, ela acredita em Deus, ela fala sobre fé, ela fala sobre as ameaças, os medos, ela fala que quer uma vida diferente, mas existe uma contradição na maneira de como ela vive. À noite, ela vai para a cama, mas ela não encerra o seu dia. O que ela faz? O corpo está ali deitado, né? Mas a mente continua trabalhando, ruminando ali. Ela pega o celular, ela olha para uma coisa, ela olha para outra, depois ela vai lá e olha, ai, só mais um videozinho, só mais uma mensagem, quero ver uma notícia aqui, quero ver a Virgínia ali, mais um probleminha da empresa que ela lembrou, e quando ela percebe, passou da hora que ela gostaria de estar dormindo. E aí ela deita e dorme, só que ela acorda cansada. E antes mesmo de colocar os pés no chão, ela procura algo que estimula ela. Pega o celular, olha para as mensagens, lembra dos problemas, pensa nos funcionários que não fizeram o que ela gostaria que tivesse feito no dia anterior. Ela pensa na conta que ela tem que pagar, ela pensa no cliente que ela tem que dar uma solução para aquele cliente, ela pensa em problemas e problemas e problemas. E os primeiros pensamentos dos dias começam. Nossa, eu acordei tão cansada, mais do que eu deitei. Gente, eu não aguento mais. Ai, ninguém me ajuda, porque só eu que quero crescer, parece que só eu que enxergo as coisas. Eu tenho que fazer tudo. Ao levantar já essa hora, a mulher ela pensa, agora eu tenho que ir para a empresa. Ela entrou para a empresa, mas quem é que entrou nessa empresa? Aquela empresária que queria crescer, certo? Ou entrou aquela mulher que chegou emocionalmente cansada antes mesmo do expediente começar? Qual delas que entrou? E aí acontece algo muito interessante. Ela começa o dia assim, ela encontra um funcionário no meio do caminho e ele está meio lento e ela já se irrita. Ela comete aí um erro. O que ela faz? Ela explode. Uma coisa não acontece na velocidade que ela quer. E o que ela faz? Já começa a ficar ansiosa. E no final do dia, ela fala assim, ai, essa empresa está acabando comigo, não aguento mais. Meu Deus do céu, eu comecei o dia cansada. Mas será, gente, que é só a empresa que está deixando ela cansada? Essa é a pergunta que quase ninguém se faz ou quer fazer. Pensa aí comigo. Imagine que você chega em casa e encontra o chão da cozinha seu completamente molhado. E você pega um pano e começa a secar. O chão, ele molha novamente. E você pega outro pano e seca novamente. E continua entrando água. Então você começa a conversar. Esse chão é horrível. Essa casa só me dá problema. Ninguém me ajuda. Não aguento mais secar esse chão. Você passa horas enxugando. Até que alguém entra na sua cozinha e pergunta para você, você já fechou a torneira, fulana? E você passou o dia inteiro tentando eliminar a consequência, sem sequer interromper aquilo que continua alimentando o problema. Pensou? Eu vejo mulheres assim, vivendo exatamente dessa forma. Elas querem diminuir a ansiedade, mas elas não observam aquilo que alimenta essa ansiedade. Elas querem ter mais energia, mas não observam como elas estão dormindo, o que está drenando a energia delas. Querem ser claras, mas não dão um minuto de silêncio para sua mente pensar e ter clareza. Elas querem pensar positivo, mas conversam o dia inteiro e alimentam o dia inteiro pensamentos de escassez, de medo, de reclamação, de desconfiança. Querem funcionários melhores, mas chegam nas empresas já irritadas, impacientes e emocionalmente esgotadas. Elas querem o tempo inteiro, mas elas repetem todos os dias que está difícil, que ninguém presta, que ninguém quer trabalhar, que ninguém faz como eu quero, só eu que resolvo as coisas. E depois elas chegam no final do dia, mas por que eu estou tão cansada? Por que eu estou me sentindo desse jeito? Talvez você esteja aí na hora de parar de enxugar o seu chão por alguns minutinhos e identificar qual é a torneira que você tem que fechar. Existe uma coisa que eu quero que você entenda
A sua vida, ela não é construída apenas pelas grandes decisões. Ela também, ela é ou foi construída já por pequenas repetições. O que você faz antes de dormir? O que você faz quando acorda? Os primeiros pensamentos que você alimenta, aquilo que você consome, né? As conversas que você, com as pessoas que você participa, você mantém relacionamento, as palavras que você repete, os estímulos que você procura aí, a maneira como você trata o seu corpo, a maneira como você administra a sua mente, tudo isso parece pequeno quando olhamos isoladamente, mas você não faz uma vez só, percebe? Você repete, repete, dia após dia, semana após semana, ano após ano. E aquilo que você repete começa a construir a pessoa que você se torna. É como colocar uma moeda dentro de um cofre todos os dias. Uma moeda parece insignificante, mas depois de algum tempo, depois de anos, existe um patrimônio ali. Os seus hábitos, eles funcionam da mesma forma. Só que existe uma diferença, quer ver? Você pode estar construindo um patrimônio ou acumulando o quê? Uma dívida emocional. E aqui existe uma diferença muito importante. Eu não estou dizendo que tudo que acontece na sua vida é culpa sua, não. Existem funcionários que realmente não entregam? Sim, existem, eu conheço. Eu conheço pessoas difíceis. Existem problemas econômicos? Existem, eu já passo por eles também. Existem situações injustas? Ah, como eu sei, passo na pele. Agora, tem coisas que você não controla. Mas existe uma pergunta que muda tudo. Dentro daquilo que você está vivendo e que você tem aí sobre sua responsabilidade. Talvez você não construa o pensamento dos seus funcionários, mas você começa a controlar como você chega a conversar com ele. Talvez você não controle o mercado, mas você controla quanto você se prepara para esse mercado. Talvez você não saiba de todos os problemas. Talvez você controla a sua mente quando você enfrenta o problema. Não é dizer a culpa é minha, é dizer existe uma parte que é minha, essa parte eu posso mudar. É isso que você tem que pensar. Porque quando tudo é culpa do outro, você entrega todo o seu poder para o outro. Percebe isso? E se a sua felicidade depende do funcionário mudar, você depende dele. Se sua paz depende do mercado melhorar, você depende do mercado, você depende de não sei de quem. Se o seu equilíbrio depende de ninguém te contrariar, né? Qualquer pessoa, ela vai te controlar. Então, autorresponsabilidade é recuperar esse poder. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Se você observasse a sua rotina de fora durante 7 dias, assim como um observador, como se você estivesse observando a vida de outra pessoa, faz isso. Você diria que os hábitos dessa mulher, eles estão construindo a vida que ela diz querer? Ou destruindo silenciosamente aquilo que ela diz estar tentando construir? Se essa pergunta mexeu com você, escreve aqui nos comentários. Eu vou fechar a torneira. Escreve. Porque talvez você esteja aí na hora de parar de enxugar o chão, como aquela analogia que eu contei há pouco. Mas, Jorge, o que fazer na prática, então? Vou te falar aqui. Durante os próximos 7 dias, eu quero que você observe 4 momentos. O primeiro momento, e muito importante, é a última hora do seu dia. O que é que você entrega para a sua mente antes de dormir? Observe ela. Será que é problemas? Será que são as redes sociais? Será que são as notícias? Será que é o trabalho? Ou você criou já um momento para você encerrar esse dia, desacelerar? Segundo, os primeiros momentos aí da sua manhã, qual é a primeira coisa que entra aí na sua mente? Antes de entrar no mundo aí, você entra em contato com você.
Será que você faz isso? Você agradece? Você inspira? Você respira? Você pensa na vida que você está construindo? Ou você acorda e entrega imediatamente a sua mente ao mundão aí? Terceiro, observe as palavras que você mais repete durante o dia. Eu não aguento mais, eu estou muito cansada, tá difícil, ninguém faz nada do que eu quero, só eu que resolvo as coisas. Anote, você pode se surpreender e você vai, sabe, descobrir coisas que você nem imagina. E você vai descobrir quantas vezes você repete aquilo que você não quer. Interessante. 4. Antes de você culpar alguém por aquilo que você está aí pensando, pergunte: o que é que eu fiz essas últimas minhas 24 horas? Como eu contribuí para isso? Para o estado com que eu me sinto agora, como eu estou agora? Fui eu que contribuí? Porque talvez a resposta não explique tudo, mas vai te revelar muita coisa mesmo. Vai começar a trazer para a consciência coisas que você não parava antes para observar e para pensar. Se você conhece uma mulher que está tentando crescer, mas está cansada, está aí ansiosa, sabe? E ela pensa que precisa carregar tudo sozinha, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com ela agora. Não para dizer que a culpa é dela, mas para lembrá-la de que existe uma parte da vida dela que ninguém pode organizar por ela. A própria mente, os próprios hábitos, as próprias escolhas. E agora eu quero te entregar o ouro desse vídeo. Talvez você esteja esperando uma mudança aí na sua vida para poder você então se sentir diferente. Só que aí você pensa assim: ai, quando a minha empresa estiver mais organizada, eu vou ter um pouco mais de paz. Ai, quando eu tiver um número de funcionários, um quadro de funcionários bons, aí eu vou ficar tranquila. Quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou cuidar um pouco mais de mim. Ah, quando tudo resolver, eu vou começar a viver melhor. Mas talvez a ordem esteja invertida. E eu sei porque eu já passei por isso. Talvez você precisa começar a construir hoje uma mulher que seja capaz de sustentar a vida que você quer amanhã. Porque crescer exige estrutura. E não, eu não estou falando apenas de estrutura de empresa, eu estou falando de estrutura interna, tá? Você quer uma empresa maior? Sim, então você precisa construir uma mulher capaz de liderar uma empresa maior. Você quer mais dinheiro? Sim, quero. Então você precisa construir uma mente capaz de tomar decisões melhores. Você quer liberdade? Sim, quero liberdade, Joyce. É preciso observar tudo aquilo que silenciosamente está te tornando dependente, reativa e emocionalmente esgotada. E aqui está a pergunta que eu prometi lá no início do vídeo para você. Antes de fazer qualquer coisa, se pergunte: isso que eu estou fazendo agora está construindo a mulher que eu quero me tornar ou está alimentando a mulher que eu estou tentando deixar para trás? Essa é a pergunta. O que você está fazendo agora? O que você está assistindo? O que você está falando? O que você está dizendo? O que você está pensando, gente, sentindo? Isso é tão importante, mas tão importante. O que é que você está repetindo? Isso te constrói ou isso te derrota? Porque liberdade, ela não começa quando todos ao seu redor finalmente fazem aquilo que você quer. A liberdade começa quando você percebe que não controla tudo o que acontece fora, mas você começa a assumir a responsabilidade por aquilo que está aí dentro de você, que você alimenta aí dentro. Então, primeiro você desenvolveu a sua mente, depois você foi lá e elaborou o seu plano, e então sim você conquista a sua liberdade. É assim que se faz. Mas não adianta
pedir uma vida nova e continuar alimentando todos os dias os mesmos hábitos que contribuíram à vida da qual você tem hoje. Talvez você não precise enxugar mais rápido ou mais, mas talvez você só precise encontrar qual é a torneira certa para você ir lá e fechar. Talvez só isso precise.